partida estrela, triângulo. Vou começar a explicar pelo nome, para você conseguir ter uma noção melhor do que é uma partida estrela, triângulo. Partida, quando eu digo partida, eu estou dizendo que você vai ligar o motor. Quando o mecânico fala da partida no carro, você vai virar a chave e você vai ligar o motor. Aqui também é a mesma coisa. Aqui eu estou falando que eu vou ligar o motor. Estrela, triângulo. Estrela é um tipo de fechamento do motor. Triângulo é um outro tipo de fechamento do motor. Então isso significa que eu tenho um motor que eu vou ligar ele, e esse motor ele tem que me permitir dois tipos de fechamento diferentes. Por que eu uso a partida estrela, triângulo? O motor na partida direta, ele tem uma corrente muito alta. Isso aqui é o motor. Imagine que o motor ele tem uma corrente nominal de 10 amperes. Se pode chegar até 8 vezes a sua corrente no momento da partida. Então, quando eu ligo esse motor, a corrente ela pode chegar até 80 amperes. Isso vai prejudicar os componentes, isso vai prejudicar a minha instalação, isso vai forçar o motor. Motores de grande potência, eu não posso ter uma corrente de partida muito alta. Então, eu utilizo a partida estrela, triângulo. O meu motor ele precisa aceitar dois tipos de fechamento. Se o motor ele não for um motor que aceita dois tipos de fechamento, eu não consigo usar a partida estrela, triângulo. Ele precisa ser um motor trifásico e porque ele vai comutar de estrela para triângulo logo após a sua partida, aproximadamente 15 segundos. Você vai colocar o tempo lá no temporizador, ele vai partir em estrela, depois ele vai mudar para triângulo. Quando eu ligo o motor na partida direta, o motor ele já parte imediatamente, ele parte com força total, ele parte com torque total. Se eu ligar ele na partida estrela, triângulo, ele vai partir devagar. Depois que ele tiver uma certa velocidade, o motor já vai estar funcionando. Aí eu vou fazer uma lógica aqui para que ele saia da ligação de estrela e vá para triângulo. Você tem um motor aqui, vou anotar aqui, motor trifásico. Quando você vê o número 3 e essa senoide aqui, significa que é um motor trifásico. O que você precisa entender é que fechamento de motor é diferente de alimentação. A alimentação que eu tenho aqui é 220 volts trifásico. Aqui são dois tipos de fechamentos diferentes. Aqui eu tenho fechamento em estrela, significa o quê? Em estrela, o motor ele vai ser alimentado em 380 volts. Desse lado eu tenho o fechamento do motor em triângulo. Quando eu fecho o motor em triângulo, significa que o motor ele deve ser alimentado em 220 volts trifásico. Então você precisa separar o que é 220 alimentação, o que é 380 fechamento em estrela e o que é 220 fechamento em triângulo, para você não confundir. O motor na partida estrela, triângulo, ele deve ser alimentado na menor tensão. Você vai pegar a plaquinha do motor, vai ter lá a indicação que ele é estrela e triângulo. Aqui é a maior tensão, que é em estrela. Aqui é a menor tensão, que é em triângulo. Aqui é 380 e ali é 220. Por que tem que ser na menor tensão? Entre 380 e 220, 220 é menor. Então, na estrela triângulo, eu vou alimentar com 220. Isso porque, se eu alimentar em 220, eu posso fechar tanto em 380 como em 220, que o motor ele não vai queimar. Agora, se aqui fosse 380 e eu fechasse o motor em 380, ele ia funcionar normal. Se eu fecho ele em 220, eu ia queimar o motor. Sempre na menor tensão da placa, a tensão que vai estar lá na plaquinha do motor. A partida estrela, triângulo, ela vai evitar o pico de corrente.
Quando o motor, esse motor, imagine que ele é de 10 amperes, então ele vai ter, assim vai ser o funcionamento do motor. Uma corrente de 10 amperes, tá? Um motor de 10 amperes, imagine. Se ele for numa partida direta, o que vai acontecer? Na hora que eu ligar o motor, ele já vai funcionar imediatamente, vai acontecer isso, ó. Ele vai ter um pico de corrente muito alto, depois ela vai descer e chegar na sua nominal. Para evitar esse pico de corrente, eu faço uma partida estrela-triângulo. Na partida direta, o motor já parte direto, ele tem um pico de corrente, depois estabiliza na corrente nominal do motor. Só que o motor, quando ele tem uma corrente muito alta, se ele tiver um pico muito alto, eu vou acabar danificando os equipamentos, danificando a instalação. O motor na partida estrela-triângulo, ele não vai partir com um torque total, então ele não vai partir com a força total. Ele não vai partir com toda a sua corrente. Ele vai partir com apenas 1/3 da corrente nominal. Isso vai fazer com que o motor ele gire devagar. Ele girando devagar, ele vai ter uma corrente baixa, ele não vai ter uma corrente na partida tão alta assim, podendo prejudicar a instalação. Então, em alguns casos, você usa a partida estrela-triângulo, outros casos, quando o motor é de pequena potência, você pode utilizar a partida direta. No meu canal tem um vídeo aí explicando sobre a partida direta, explicando como funciona. Clica lá, procura o vídeo aí que você vai encontrar. Esse diagrama, ele é o diagrama de força. O diagrama de força ele serve para alimentar o motor e proteger a minha instalação com os dispositivos de segurança. O motor na partida estrela-triângulo, ele vai partir em estrela, depois ele vai mudar para triângulo. Essa lógica de estrela-triângulo, ele serve para substituir a ação humana. Você não consegue fazer a mudança do fechamento do motor com o motor em funcionamento. É impossível partir o motor, uma pessoa correr depois que já estiver funcionando em estrela e ir lá e alterar o fechamento do motor e mudar para triângulo. Não tem como fazer isso. É por isso que alguém pensou, alguém inventou essa lógica e esses dois contatores eles vão substituir uma ação humana, montar uma combinação com alguns dispositivos elétricos que vai fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Como que você vai trocar o fechamento do motor com ele funcionando? Eu consigo fazer com o sistema estrela-triângulo, usando, além do contator que vai alimentar o motor, os dois contatores, o K2 e o K3. O K2 ele vai fazer um tipo de fechamento. O K3 ele vai fazer o outro tipo de fechamento. O que é fechamento de motor? Fechamento do motor, para você que não sabe, funciona da seguinte forma. Imagine que isso aqui é um motor, a minha mão. Aqui é um motor. De dentro do motor, eu estou falando do motor de 6 pontas. Nesse caso, vão sair 6 fios de dentro do motor. Vai sair 6 fios. O motor está aqui, tem 6 fios, que é fechamento. O motor, ele me dá uma condição de funcionar em 380 ou em 220. Se eu quiser 380 em estrela, eu ligo esses fios de um jeito, eu ligo aqui de um jeito. Se eu quiser em triângulo 220, esse mesmo motor eu tenho que ligar ele de um outro jeito. Eu tenho que pegar esses fios aqui e fazer uma combinação diferente. Por quê? Porque eu vou mudar a alimentação. Imagina aqui o motor. Aqui minha mão é o motor, aqui tem 6 fios. Quando o motor está funcionando, não tem como você pegar e ir lá e mudar aquilo que já está feito. É impossível. Por exemplo, uma lâmpada quando ela é bivolt. Você coloca ela em 110 ou em 220, a lâmpada ela tem um circuito eletrônico que ela vai reconhecer a tensão e ela não vai queimar. Porém, aqui no estrela-triângulo, eu tenho esse esquema aqui, ó. Eu tenho esse esquema elétrico, eu tenho esse comando elétrico, eu tenho essa lógica que vai fazer com que eu consiga trocar o fechamento do motor. Eu consiga fazer a ligação dos fios com o motor em funcionamento. Assim é que funciona a partida estrela-triângulo. Como o próprio nome está falando, partida estrela. O motor vai funcionar
em estrela, com fechamento. Isso aqui não é tensão de alimentação. Isso aqui é fechamento do motor. Eu estou preparando o motor para receber uma alimentação de 380 volts. Porém, a alimentação do meu circuito aqui, do meu comando, do motor, vai ser 220. Aqui eu estou preparando o motor para ser alimentado em 220 volts. Aí é que acontece a mágica. Aí que está o segredo da partida estrela-triângulo. Depois eu vou falar sobre isso aí. Vou falar sobre o fechamento do motor primeiro. Fechamento do motor. Se o meu motor ele estiver fechado em 380, eu tenho que ligar os fios dessa forma aqui, fazer essa combinação. Tá vendo que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho fio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu for ligar o meu motor, fazer o fechamento do motor, não é alimentar. Se eu for preparar o meu motor para funcionar com 380 volts, o que eu vou fazer? Olha só, aqui são as fases RST. Tá vendo? Ó, 220, 60 Hz, 3 é a ondinha, que é a senoide trifásico. As fases L1, L2, L3, seria RST. Aqui tem um disjuntor motor, aqui tem o contator K1, K2 e K3 e o motor. Então, aqui as fases RST, eu vou ligar no fio. Você pega o motor, abre ele, vai ter 6 fios, aqui você liga a fase R. No número 2, vai estar marcado aqui no número 2, a fase S. E no número 3, você vai ligar a fase T, é só seguir o desenho, RST. 1 no R, 2 no S, 3 no T. E os outros 3 fios, que é o 4, 5 e 6, o que é que eu faço aqui, ó? Emenda um no outro, 4, 5, 6, não tem nenhum segredo, pega o 4, 5, 6, faz isso, pronto, ó. Emenda aqui, ó. 4, 5, 6. Pronto, você já fez o fechamento do motor para ser alimentado em 380 volts. Alimentou 1, 2 e 3 com as fases e jampeia o 4, 5 e 6. Fechamento em estrela. Não tem nenhum segredo. Já fechei meu motor em estrela. Imagine que você tem um carro potente e você abastece ele com gasolina. Se você alimentar ele com gasolina, ele vai ter um certo rendimento, ele vai ter uma potência. Se você colocar álcool, ele vai funcionar, porém, ele vai ter um rendimento menor. Ele vai ter menos força. É só uma comparação para você entender o segredo da partida estrela-triângulo. Até para você que não conhece nada sobre elétrica, sobre partida estrela-triângulo, partida de motores, para você ter uma noção do que eu estou falando. A mágica, o segredo é o seguinte. Eu tenho um motor que ele aceita 2 tipos de alimentação, 380 e 220. Porém, eu não tenho como a minha alimentação do motor ser 380 e 220 ao mesmo tempo. Não, é a tensão menor da placa. Se ele me permite 380 e 220, a menor tensão é 220. Então é essa que eu vou alimentar o motor. O que acontece? Se eu alimentar esse motor já no fechamento triângulo direto, 220, que é a tensão de trabalho dele, que é a que eu quero, ele vai ter um pico de corrente. Então, eu não vou fazer isso, porque eu não quero que ele tenha um pico de corrente. Eu quero que ele parta bem devagarzinho, ele comece a girar devagar, ele tenha uma corrente baixa, não prejudique a minha instalação, não prejudique os meus componentes do circuito. O segredo é, você pega um motor e faz o fechamento para 380. Porém, você alimenta com 220. O que vai acontecer? Se você tem uma lâmpada 220 e você alimenta ela com 110, o que vai acontecer com essa lâmpada? Ela vai acender. Porém, ela vai acender fraquinha. Ela precisa de 220 para ser alimentada. Uma lâmpada que não seja bivolt, ela é 220. Eu aplico 110, ela acende, porém fraca, porque eu diminui a tensão. Essa é a ideia da partida estrela-triângulo. A minha tensão ela é 220, porém o meu motor é 380. Você está enganando o motor. Esse é o segredo da partida estrela-triângulo, é enganar o motor. Você prepara o motor para receber 380, mas você só manda 220. Vai acontecer o quê? O motor ele vai funcionar, ele vai girar, porque o fechamento aqui, a tensão é menor, não vai queimar. Porém, o motor ele vai girar mais devagar.
ele vai girar fraquinho, ele vai girar com menos força, não vai girar com toda a sua capacidade, com toda a sua potência, porque você diminuiu a tensão. O motor ele está pensando assim, o motor está pensando o seguinte, ó, eu não consigo rodar mais forte, eu estou rodando devagar, eu preciso de 380, mas você só está me alimentando com 220. Eu não consigo rodar rápido, eu não consigo entregar toda a minha capacidade de realizar trabalho, não consigo entregar toda a minha potência. Eu estou rodando, mas a minha velocidade está devagarzinho. Eu estou rodando, mas eu estou rodando sem força, porque eu preciso ser alimentado por 380. Mas você está me alimentando com 220, então eu vou rodar fraco. Aí você enganou o motor. Você aplicou uma tensão menor, mas você fez um fechamento para ele funcionar com uma potência maior. Você fez o fechamento para ele funcionar com uma tensão maior, para ele te entregar uma potência maior. Só que ele ficou fraquinho, ele rodou fraquinho porque ele não tinha toda a alimentação que ele precisava. E com isso você enganou o motor e você diminuiu o pico na partida do motor. Ao invés de ele partir logo 220, porque é a tensão de alimentação, e ao invés de ele partir logo 220, ter um pico de corrente, depois voltar para a tensão, para sua corrente normal e funcionar, não, você enganou ele. Você fez uma corrente bem fraquinho, ó. Uma corrente bem fraquinho, que o motor falou, olha, estou rodando devagar, a minha corrente está baixa, a minha potência está baixa, tudo está baixo, porque você diminuiu a tensão. Você enganou o motor, você evitou o pico de corrente. Essa é a lógica do estrela triângulo. O motor, ele vai partir em estrela, porque você fez esse tipo de fechamento. Porém, depois, o motor ele precisa mudar para triângulo. A tensão de funcionamento do motor, ela tem que ser em triângulo. Só que eu fechei aqui, ó, 1, 2 e 3. Ó, 1, 2 e 3. Eu alimentei R, S, T, R no 1, S no 2, T no 3. Aí eu fui lá e emendei lá dentro do motor. Emendei, passei fita isolante e joguei para dentro do motor. Eu preparei o motor para funcionar em 380. Mas e depois que o motor estiver funcionando, como é que ele vai mudar para a sua tensão de trabalho, que é 220? Eu preciso dele em 220, porque a minha alimentação é 220. Como que eu faço isso? Aí é que está o segredo. Essa lógica, esse fechamento estrela-triângulo, substitui a ação humana. Eu não consigo fazer. Eu consigo fazer com o motor parado, desligado. É a mesma coisa que você trocar o pneu do carro com ele funcionando, não tem como. Então, eu faço o fechamento aqui, porém, preciso mudar. Essa é a parte de fechamento em estrela, eu preciso mudar para triângulo. Como eu não consigo mudar, então os contatores é que vão fazer essa jogada. Por isso que existe essa ligação aqui, ó. Porque o contator é que vai fazer essa comutação. Não tem como o motor estar rodando, eu vou lá e tiro e troco os fios e faço 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5, que é outro tipo de fechamento. Não tem como, porque já está lá dentro do motor isolado, não tem como. Então os contatores é que vão fazer isso para mim. Em estrela, o motor vai funcionar, ele está preparado para funcionar em 380 volts. Esse é o fechamento. Ele não vai funcionar em 380 porque a minha alimentação é 220. Tá? Então vamos separar fechamento e alimentação. Estrela vai funcionar em 380 com essa combinação, alimentando o 1, 2 e o 3 e curto-circuitando o 4, 5 e 6. Quem vai fazer isso para mim, quem vai substituir essa ação humana, K1 mais K2. O K1, na verdade, ele vai ser usado aqui e aqui. O K1, ele vai apenas alimentar o motor. Tanto no fechamento em estrela, ele vai alimentar o motor, vai funcionar, como também no fechamento em triângulo 220, K1 também vai funcionar. Então, durante o tempo que o motor estiver funcionando, K1 vai estar sempre funcionando. K1 combinando com K2, aqui o K2, eu tenho o motor em 380 estrela. K1 mais K3, eu tenho 220 triângulo. Aqui K3. O contator K2 é que vai fazer esse tipo de fechamento. É ele que vai fazer a combinação dos fios. Como é que vai funcionar? Quando o motor ele partir, o que vai acontecer? Em todo momento o K1 vai estar fechado. Porque K1 mais K2 ou K1 mais K3. Nunca vai funcionar K2
K2 e K3 ao mesmo tempo, porque existe um intertravamento. Vou fazer um vídeo explicando sobre intertravamento. Enquanto isso, você pode ir lá no meu canal e assistir partida direta para você depois entender mais um pouquinho se você não está conseguindo entender. Quando o K1 fecha, o que vai acontecer? Eu apertei o botão de partir o motor, aqui é só o diagrama de força. O diagrama de comando eu vou fazer depois. A tensão 220 ela vai vir até aqui, ela vai vir para o motor, vai ligar, ó, vai ter energia no fio 1, 2 e 3 do motor. Ó, fio 1, fio 2 e fio 3 do motor. Imagine que aqui é o motor. Então, fio 1, 2 e 3 tem energia. Tá aqui, energizou, ó. A energia vai vir, não tem como ela não chegar aqui, ó. Se fechar aqui, ó, fechou, 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 vai ficar assim, né? Se tivesse emendado. Liguei o disjuntor, passou energia. Liguei, fechou o contator. Então, alimentou o meu motor. Ele está preparado para funcionar em 380 volts. Ele está preparado, a tensão é 220. Então, eu preparei ele, eu enganei ele. Eu falei, motor, você vai receber uma tensão aí de 380 volts. Porque eu fiz essa combinação. Aí eu fui e apliquei 220, que é a tensão de alimentação no comando, né, do motor. Aí eu enganei o motor. Então, o que vai acontecer? Em 380 estrela, eu vou alimentar 1, 2, 3, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 5. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 são os fios que saem do motor, ó, fio saindo do motor. Aqui está o motor, imagine que aqui é o motor e está saindo 6 fios. 3 eu alimentei direto. 3 eu alimentei aqui, ó. Direto, alimentei. Fechei o disjuntor, fechou o contator, alimentei aqui 1, 2 e 3. E o 4, e 5 e 6, quem vai fazer o fechamento para mim são os contatores. Para isso que tem o contator 2 e o contator 3. Ele está substituindo a ação humana. Em 380 estrela, está aqui, ó. Já mostrei para você que eu alimentei o 1, 2 e o 3. Agora eu vou curto-circuitar. Curto-circuitar, eu vou emendar um fio no outro. O fio 4, 5 e 6. Isso vai acontecer quando? Quando funcionar o contator K1 e K2. Ó, K1 mais K2. K1 é isso aqui, esse contator quando ele funciona. K2 é isso aqui, ó, o contator quando ele funciona. Quando funcionar K1, eu alimentei o motor. Quando funcionar K2, o que vai acontecer? Esse vai fechar e esse vai fechar. Agora presta bem atenção. Quando o K1 fecha, a tensão alimenta o motor. Só que a tensão ela vem até aqui, ó, só que ela para aqui, porque K3 está aberto ainda. Então não tem como a tensão vir para cá e nem para lá, está aberto. Aqui, esquece essa parte. A tensão veio até aqui, ela veio até aqui e parou. O K2 é esse aqui, ó. Ele vai fazer o quê? A função do K2 é fazer o que eu não consigo. É curto-circuitar o motor. Eu até consigo, mas depois eu não consigo reverter, eu não consigo mudar o fechamento. Então eu deixo já que o contator faça para mim. Como que eu faço? Dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Aqui, ó. Esse aqui é a entrada do contator. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aí? Esse aqui, ó. Esse número 1, 3 e 5, 2, 4 e 6 não tem nada a ver com o número do motor. Esse 1, 3, 5, 2, 4 e 6 é isso aqui, ó. Ó. L1, L2, L3 é a entrada, que é 1, 3, 5. E 2, 4, 6 aqui, ó. 2, 4 e 6. Está aqui embaixo. Só para você separar as coisas, tá? Ó. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Não tem nada a ver com o número do motor. É o número do contator. Aqui também é a mesma coisa. E aqui também é a mesma coisa. Os números dos fios do motor estão aqui embaixo. Tá? Então separa. Esse número 1, 3, 5, 2, 4, 6 é o contator. Dos números do motor. Os números do motor que eu digo é o número do fio. Esse é o fio número 1, esse é o fio número 2, esse é o fio número 3, esse é o 4, o 5 e o 6. Então, separa. O que vai acontecer? Quando o K2 fechar, ó, tá vendo que eu deixei aqui, ó, o 1, 3 e o 5, eu deixei jampeado. Jampeado é isso aqui, ó. Ó, peguei daqui, esse daqui eu interliguei com esse, através desse fio. E esse daqui eu interliguei com esse. Então os três ficou interligado, ó. Os três ficaram interligados. Tá igualzinho aqui, ó. E o contator está desligado, então ele está aberto. Quando eu alimentar o contator, vai fechar. Ó, fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou, abriu. Quando ele receber a alimentação nas suas bobinas, no A1 e no A2, e ele fechar, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, vai fechar aqui, vai curto-circuitar os fios do motor.
Vou mostrar para você por que vai curto-circuitar o fio do motor. Porque está aqui, ó. Desse lado está o fio 1, 2 e 3. Já recebeu a alimentação aqui, ó. 1, 2 e 3. E do outro lado está saindo o fio 4, 5 e 6. Olha onde que ele está indo aqui, ó. Ó. Os fios aqui, ó. Ele vai estar entrando aonde? Embaixo do contator. Ele vai estar entrando aqui, ó. Você concorda que se eu ligar esse contator nessa condição, ligando esses 3 fios aqui embaixo, ó. Ligando esses 3 fios aqui, ele não vai estar curto-circuitado aqui quando eu ligar o contator? Ó, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Quando eu ligo, essa parte de cima começa a ter contato com essa de baixo. Essa com essa e essa com essa. Porém, se eu curto-circuito aqui, é a mesma coisa que eu estar emendando um fio no outro. Olha só. Imagine que aqui fechou. Então fechou K1 e fechou K2. O meu fio 1, 2 e 3 está sendo alimentado. Olha o que acontece com o fio 4, 5 e 6. Vou começar pelo 6, que está em cima. O 6, ó, ele está vindo aqui, está ficando embaixo do contator. O fio que sai do motor, tá? O fio 6. Agora o fio 4 que sai do motor. Imagine que a minha mão aqui, minha mão é o motor. O fio 6 que sai do motor. Já foi. Agora o fio 4. O fio 4 ele sai, está emendado aqui, ele vem aqui no meio. E o fio 5 ele sai de dentro do motor, ele vem aqui, ó. Então os 3 aqui estão chegando embaixo do contator. Se eu fizer um jumper aqui, quando o contator fechar, eu vou curto-circuitar. Quando eu alimento o motor com 1, 3, 5, curto-circuito 4, 5, 6, o que eu estou fazendo? Fechamento em estrela 380, porque K1 e K2 funcionou. K1 e K2 funcionou, alimentei 1, 2 e 3, curto-circuitei 4, 5 e 6 através do contator K2, aqui ó, contator K2, eu curto-circuitei, o que aconteceu? O motor ele funcionou porque ele recebeu a alimentação e o fechamento dele foi feito em estrela 380 volts. Porém, eu alimentei com 220, o motor vai falar, poxa, mas eu estou fraco, eu não estou conseguindo funcionar direito, eu estou rodando devagarzinho. Essa é a intenção, para que não tenha um pico de corrente, para que comece bem devagarzinho a corrente. E depois de um tempo que o motor estiver funcionando, aí é que eu vou fazer o fechamento para triângulo 220, porque a minha tensão é 220, a minha tensão de alimentação. E o meu objetivo é que o motor funcione em 220, só que eu não quero que ele já liga e já sai funcionando direto. Igual você liga um carro e sai cantando um pneu. Quando você acorda, você descansa, você senta, depois você levanta, depois você anda, depois você vai correr. Porque você vai forçar o seu corpo, assim é o motor também. Se eu partir ele direto em 220, eu vou estar mandando uma tensão total. Ele já vai sair cantando pneu já, vai sair a milhão. Então a corrente vai ser muito alta. Então eu enganei ele. Eu preparei para 380, mandei só 220, ele partiu devagarzinho. Ele está partindo devagarzinho. Só que eu preciso mudar isso. Eu não quero que ele funcione devagarzinho. Eu quero que ele funcione devagarzinho só na hora da partida, para evitar o pico de corrente. Então eu vou colocar um temporizador para que depois de 15 segundos que ele estiver funcionando, ele mude de estrela para triângulo, ou seja, ele troque esse fechamento por esse fechamento. Ele troque essa combinação das ligações do fio do motor por essa combinação de ligação do fio do motor. Como que eu vou fazer isso agora? Então já funcionei ele em 380, já mostrei para você que vai alimentar o fio 1, 2 e 3, vai curto-circuitar o 4, 5 e 6 através do rotator K2. Então K1 vai funcionar com K2. Depois de 15 segundos eu quero que K1 funcione com K3. Então o motor partiu, curto-circuitou em 380, rodou devagarzinho, ele já atingiu uma certa velocidade, já está funcionando, aí eu já posso mudar para o fechamento para triângulo, porque já não vai mais ter o pico de corrente, já está funcionando. Você vai só pegar um embalo e continuar funcionando. Aí é que vai fazer o quê? Vai entrar o K3. Vai sair o K2 e vai entrar o K3, olha só. Eu queria 380 nesse fechamento, agora eu não quero mais esse fechamento, agora eu quero esse. O fechamento em triângulo, o motor ele está preparado para funcionar em 220, então ele está preparado para funcionar com a sua capacidade total. O que vai acontecer? Eu vou fazer esse fechamento aqui, ó, essa combinação, a lógica. O 1 mais o 3, K1 mais K3. Então, eu quero que quando o motor estiver funcionando, K2 saia e o K3 feche. O que vai acontecer? Primeiro, o fechamento do motor, vou te explicar como funciona. Você vai alimentar no triângulo o motor em 220, o fio 1, aqui é o motor. O fio 1 eu alimento na fase R, o 2 na S
e o 3 na T. Alimentei a RST, alimentei o motor aqui, ó. Isso aqui é só uma representação disso aqui, ó. Ó o fio saindo do motor 1, 2 e o 3. O que eu fiz? 1, alimentei com L1, que seria o R. O 2, eu alimentei com L2, que seria o S. E o 3, eu alimentei com a L3. É como se fosse a fase T. A mesma coisa, L1, L2, L3, RST. Então o motor, o fio saiu dentro do motor. Não está saindo de dentro do motor? Não está saindo de dentro do motor? É 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. É só alimentar aqui, ó. Pegar tensão, joga aqui, ó. Saiu o fio dentro do motor. Agora eu vou fazer esse fechamento. Como é que eu faço esse fechamento? Eu vou ligar o fio 1 com 6, 2 com 4, aqui está errado, e 3 com 5. Agora está certo. Eu vou fazer o fechamento 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5. E quem é que vai fazer esse fechamento para mim? Que vai fazer essa ligação 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5? É o contator K3. Como eles são intertravados, o motor partiu, entrou K1 e K2. Saiu K2, entrou K3. Então, ou um ou outro, né? K1 ou mais K2, ou K1 mais K3. Saiu K2, vai entrar K3. Como eu não consigo ir lá e mudar o fechamento do motor, eu consigo estar 4, 5, 6, já tirou, eu vou ligar 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5, eu não consigo, o contator está substituindo a ação humana. Quando o K1 funcionar, vai acontecer a mesma coisa, porque vai funcionar tanto em estrela como em triângulo. Vai alimentar o motor 1, 2, os fios 1, 2 e 3 do motor. Tanto aqui como aqui, está alimentando o fio 1, 2 e 3 do motor. Só muda aqui, ó, fechamento. 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Quando o K3 fechar, K1 vai fechar e K3 vai fechar também. Na verdade, K1 já vai estar fechado. Só K2 vai sair e K3 vai entrar. O que vai acontecer? Quando ele fechar, vai acontecer o seguinte. A tensão, ela já está vindo aqui nos fios 1, 2 e 3. Ó, que vai acontecer o fechamento do motor. Esse aqui é o fio 6 do motor. Imagine que o fio saiu do motor, o fio 6. Ele está vindo até aqui, ó. Ele pode até vir para cá, mas não vai ter problema nenhum, que não vai conseguir estar porque K2 está fora, que está aberto. Da mesma forma quando o K4 vinha para cá e quando o 5 também vinha para cá. Não vai ter problema nenhum, está aberto, K2 está desligado. Então, eu vou ligar 1 com 6, ó, o fio 6 do motor. Aqui é o motor, fio 6 do motor, eu preciso ligar com 1. Preciso fazer isso, ó. Isso como funciona, o comando funcionando. 1 com 6, então... Ó, o 6 está aqui, ele vai vir, está aqui e não passa, mas o K3 já fechou, então ele vem, ó. Ele vem. K1 está fechado, o que acontece, ó? Fechou com 6. Fechou com 6. Então eu vou ter a energia, vou ter alimentação, tá vendo? Ó? Tanto no K1, como no... Aliás, tanto no 1, como no 6. Então eu emendei o 1 no 6 através do fechamento do contator K3. Agora eu vou fechar o 2 com 4, que é o fechamento do motor, ó, 1 com 6, 2 com 4. Então o 2. Aqui é o fio 2 do motor, aqui, ó, esse é o fio 2 do motor, fio 2. Então o fio 2 ele vai vir por aqui, vai passar pelo K1, K1 vai estar fechado, emendou aqui, vai vir aonde? Vai vir, vai descer e vai vir no 4. Então eu já fechei 2 com 4, fechei 2 com 4, através do contator. Então já fechei aqui, ó, 2 com 4. E agora eu vou fechar quem? Vou fechar o 3 com 5. Então vou fechar o 3. Olha, o motor está aqui, ó. O fio do motor, fio 3 saindo do motor. K1 está fechado, vai passar por aqui, aqui passa direto. Aqui tem uma emenda, ó. Vem para cá, desce por aqui, dá volta em tudo com 5. Então emendou. O 3 com 5. Então, o contator é que vai fazer esse tipo de fechamento do motor. Quando K1 mais K3 funcionar, o que vai acontecer? O meu motor ele vai estar preparado para funcionar em 220 volts. O que vai acontecer? Ele está recebendo uma alimentação de 220 volts, trifásico. O fechamento dele foi alterado para 220 volts. O motor ele vai rodar com a sua corrente total, com a sua capacidade total, e eu não tive o pico de corrente. Para isso é que serve e é assim que funciona a partida estrela-triângulo.